Atos capítulo 13, versículo 1. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu, mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Esse, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a injustiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge, da Panfilha. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia, da Prisídia. Entrando na sinagoga, num dia de sábado, assentaram-se. E depois da lição da lei e dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga: Varões e irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. E levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse: Varões israelitas, e os que temeis a Deus, ouvi. O Deus desse povo de Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito. E com um braço poderoso o tirou dela, e suportou os seus costumes no deserto, por espaço de quase 40 anos. E destruindo as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. E depois disto, por quase 450 anos, lhes deu juízes, até o profeta Samuel. E depois pediram um rei. E Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. Quando ele foi retirado, lhes levantou o rei Davi, o qual também deu testemunho e disse: Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus, para Salvador de Israel. Tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento. Mas João, quando completava a carreira, disse: Quem pensais vós que eu sou? Eu não sou o Cristo. Mas eis que após mim vem aquele, a quem não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Varões e irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra dessa salvação. Por não terem conhecido a este, os que habitavam em Jerusalém, e os seus príncipes condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas, que se leem todos os sábados. E embora não achassem alguma causa da morte, pediram a Pilatos que esse fosse morto. E havendo eles cumprido todas as coisas,
que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. E ele, por muitos dias, foi visto pelos que subiram com ele da Galileia a Jerusalém. E são suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no seu Salmo 2: Meu filho és tu, hoje te gerei. E que o ressuscitaria dos mortos, para nunca mais tornar a corrupção. Disse-o assim: As santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Pelo que também em outro salmo diz: Não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque na verdade, tendo Davi, no seu tempo, servido conforme a vontade de Deus, dormiu, e foi posto junto a seus pais, e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Seja-vos, pois, notório, varões e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. E de tudo o que a lei de Moisés não pudeste ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está escrito nos profetas. Vede, ó desprezadores, e espantai-vos, e desaparecei, porque opero uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis se alguém vou lá contar. E saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Então, os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: Era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais, e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nós voltamos para os gentios. Porque o Senhor assim nola mandou, e te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se, e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus limites. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio, e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Atos 11, 19. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Então, alguns irmãos se converteram ao Senhor com esses irmãos que foram dispersos na perseguição. Nós tivemos o capítulo 12, que é o relato ali da morte de Tiago e a prisão de Pedro. Agora volta a falar desses irmãos de Antioquia. Versículo 1 do nosso capítulo. Na igreja que estava em Antioquia. Agora tinha uma assembleia local lá em Antioquia, formada basicamente de gentios. Antioquia era a capital da Síria. Só que agora era uma colônia romana. Os romanos estavam dominando tudo. Nesse tempo aqui, era uma colônia romana. Então, esses irmãos se converteram, começaram a reunir junto e formaram uma assembleia nessa cidade. A palavra igreja, nesse versículo aqui, é eclésia, no grego. É uma reunião de pessoas para algum fim. Por isso que fala igreja. Quer dizer que esses irmãos reuniam naquela cidade para tratar os assuntos do Senhor agora,
E eram pessoas, eram esses irmãos que se converteram que se reuniam. Por isso que na igreja que estava em Antioquia. Então, nós já tínhamos falado nisso. Não era um templo que existia em Antioquia. Onde que é a igreja em Antioquia? Não sei, vamos perguntar para os irmãos onde que eles se reúnem. Então, a igreja que estava em Antioquia eram esses novos convertidos que nós lemos lá no capítulo 11, 19. E o Senhor já tinha provido dons a essa igreja, que fala a segunda parte do versículo. E em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca e Saulo. Profetas e doutores. Esses dois dons, essa classe de dons, ela se encontra lá em Efésios capítulo 4, 11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, esses dons aqui, o próprio Senhor deu e dá no homem. São dons que o Senhor dá. E aqui cita profetas e doutores. No princípio, os profetas, eles revelavam as Escrituras. Eles falavam, eles comunicavam o pensamento de Deus. No início da igreja. Por não existir a palavra revelada ainda. Então, esse dom de profeta, no início, era para falar a mesma coisa que Paulo estava falando. E nos outros lugares, nas outras assembleias também, existiam profetas que iam falar a mesma coisa que estava sendo falada. Deus ia prover que fosse falado, fosse ensinado a sã doutrina em todos os lugares. Então Deus proveu profetas e doutores. Hoje, no tempo que nós vivemos, profetas que vão trazer novas revelações não existem mais. O dom nesse sentido já cessou. O profeta, ele vai falar o que já está comunicado. O profeta não é só no sentido de revelar coisas futuras. O profeta também está no sentido daquele que fala sobre a palavra. E os doutores aqui, a palavra no grego está mais, a definição dela assim, capacidade para ensinar. Deus capacitava alguns irmãos para poder ensinar sobre essas novas coisas que eles estavam aprendendo dessa nova dispensação. E os nomes deles, tem um irmão no comentário dele que ele fala que o nome de cada um desses irmãos aqui fala bastante para nós. Barnabé, ele era um levita de Chipre, nós já lemos sobre ele. Simeão, chamado Níger. Níger quer dizer negro. Provavelmente ele era um negro. Lúcio, Cirineu. Esse aqui não era judeu, ele era gentil. Manaém, que foi criado com Herodes. Então alguém que foi criado com Herodes, né? Ele era esse Manaém aqui, vamos poder dizer que ele era da classe alta, né? Ele é criado com os governantes. E Saulo, que era um ex-fariseu agora, judeu fariseu, que está junto. Então, era uma assembleia bem gentios, alguns judeus, e agora, né, Deus está ensinando que o ministério não vai ser como na velha dispensação, que era apenas os levitas que faziam. O Senhor vai dar os dons nos homens para quem Ele quiser. Então, como é o Senhor que distribui os dons, então não é a igreja que escolhe esses irmãos, não, é o próprio Senhor que levanta esses irmãos para edificação, como nós lemos lá, em Efésios 4, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Esse capítulo 13 agora, nós vamos iniciar a terceira parte do livro de Atos. Atos capítulo 1 é o Senhor falando, dando instruções para os judeus. Atos 2 é a descida do Espírito Santo. O Espírito Santo ainda tentando com os judeus, buscando eles, dando mais uma chance para eles. Agora, nesse capítulo 13, uma coisa bem interessante. No capítulo passado, o anjo do Senhor tirou Pedro da prisão. Nós vemos também Cornélio tendo uma visão. Nós vemos Pedro tendo uma visão. Na conversão de Paulo, o próprio Senhor apareceu para Paulo. Agora, no nosso capítulo, aparece uma coisa diferente. No versículo 2. É o próprio Espírito Santo que vai dirigir as coisas, assumindo o papel que ele foi designado. Como o Senhor Jesus falou em João, que ele ia enviar o Espírito Santo, e o Espírito Santo ia mostrar como que teria que ser as coisas. Versículo 2.
E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me Barnabé e Saulo para a obra que vos tem chamado. Então, não foi o Senhor Jesus, foi o Espírito Santo, que é o administrador do Senhor, aqui, que está aqui hoje conosco, desceu em Atos 2 e ainda está conosco, ele que vai agora conduzir as coisas, fazendo o trabalho dele, o trabalho que ele foi designado pelo Senhor Jesus. O Senhor avisou que não ia deixar nós órfãos, ia mandar o Consolador, e o Espírito Santo ia nos dizer, nos mostrar como que ia ser as coisas. Nós comentamos domingo passado também sobre o que o Senhor falou para a mulher samaritana. O Pai procura adoradores que adorem em espírito e em verdade. Agora o Espírito Santo vai começar a conduzir, vai direcionar esses irmãos nessa obra, no final do versículo, para a obra que os tem chamado. Outro ponto. Eles não estão vinculados agora com Jerusalém. Eles estão saindo de uma cidade gentia. Eles estão saindo de uma cidade que era uma colônia romana, uma capital da Síria, antigamente, uma colônia romana hoje. Não é a igreja que está enviando eles. É o próprio Espírito Santo que está apartando esses irmãos. 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que os tem chamado. Então, eles iam ser direcionados agora a fazer uma obra. E no versículo 3, então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. A imposição de mãos aqui não foi para ordenar eles. Eles já eram, eles estavam no dom deles, como profetas e doutores. Então, eles já tinham o dom. O Espírito Santo chamou. O que é essa imposição de mãos agora dos irmãos? Os irmãos estão dando dessas de comunhão para eles. Estão dando um testemunho público que estão concordes com a obra, com o que eles vão fazer agora. Esses irmãos, impondo a mão neles, o que eles estão querendo dizer? Que eles estavam concordes, de acordo com essa obra. Eles tinham entendido também o que estava acontecendo. Então eles não estavam sendo ordenados, eles não estavam sendo capacitados pelos irmãos. Não, eles estavam sendo apoiados, era um apoio desses irmãos. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Nesse versículo 2, é o próprio Espírito Santo quem fala a Barnabé e a Saulo. É importante também lembrar que Paulo sempre, depois, quando se apresenta as cartas, ele se apresenta como levantado pelo próprio Senhor. Ele faz questão de ressaltar esse chamado, vindo do Espírito Santo a cada carta que ele escreve aos irmãos, às igrejas, né, da época, para justamente privar dessa ruína que se tornou testemunho, depois de dizer que eu sou fulano, eu sou ciclano, por causa que fulano de tal me levantou, fulano de tal me ordenou. Para extinguir essa divisão, Paulo sempre se apresenta como levantado pelo próprio Senhor. A obra dele começou ali, pelo próprio Senhor. Como o irmão bem comenta aqui, que eles levantaram as destras, né? Também o homem hoje, na cristandade, professa muito de pegar essa palavra aqui, e pondo sobre eles as mãos, pega muito isso para mandar homens pelo mundo afora, como se fossem missões, que falam, né? Então aqui é o próprio Senhor que está levantando Paulo, não é os irmãos apenas estão dando concordância àquilo que eles estão fazendo, por saber que veio do próprio Espírito Santo. Diferente do que se fazem hoje nas religiões, que mandam os homens para os doentes, mandam os homens para os pobres, mandam os homens para os que estão passando por guerra, enfim, infinidade de coisas. Aqui a gente vai ver no decorrer do capítulo que o que Barnabé e Saulo iam fazer era totalmente diferente disso. Eles iam levar o Evangelho, o chamado vindo do próprio Espírito, eles levam a salvação. Falam de Cristo, falam da vinda do Salvador. Essa é a missão dos ministros, vamos dizer assim, que hoje falam, né, dos missionários. Então hoje a gente já vê na cristandade professam o grande erro, né, que é a confusão da palavra ministério e missões e tudo mais.
Aqui é um chamado do próprio Espírito Santo a levar a salvação, diferente do que se faz hoje, que é levar a cura, levar a prosperidade, levar outras finalidades que não é a Cristo. Muitos dos homens hoje pegam essas palavras aqui e colocam como se fossem para eles levantar mais pessoas para fazer outros tipos de coisa. Nós podemos ver também no versículo 2, quando cita ali Manaém, que fora criado com Herodes. Nada é por acaso que o Espírito Santo deixou, né, essa observação sobre esse homem aqui, esse irmão. A gente pode ver a misericórdia de Deus. A gente sabe que os herodianos eles estavam envolvidos com política, mas em graça aqui Deus alcança esse homem aqui, e ele está ocupado aqui não com a política, ele está ocupado junto com esses irmãos de Antioquia, que ele fala, ó, e servindo eles, no versículo 2, e servindo eles ao Senhor, jejuando. Então a gente pode ver aqui a misericórdia de Deus nessa pessoa, porque nós vimos no capítulo passado, o Herodes ele quis adoração e recebeu o juízo, morreu, comido de bicho. Mas a gente pode ver aqui a graça de Deus nesse homem aqui. A gente pode pensar no exercício que ele teve. Com certeza ele teve um exercício com Deus, esse Manaém. Ele viu o Herodes, que foi criado junto, morrer, enganado pelo sistema do mundo, né, a política. Então a gente pode dizer que ele era bem exercitado nisso. E aqui está agraciado junto com esses irmãos, servindo a Deus, sendo de auxílio, né? É o oposto, né? Herodes estava fazendo oposição. E aqui Manaém estava sendo usado para edificação, né? Um vaso de honra aqui usado pelo Senhor. Então, versículo 4. E assim, estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chipre era a cidade natal de Barnabé. Ele era o levita natural de Chipre, a palavra nos fala. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como governador. Então, no capítulo 4 ali, é frisado mais uma vez. E estes enviados pelo Espírito Santo. Frisando mais uma vez. O ministério, quem recebe dons, ele não depende da Assembleia, ele não depende de aprovação de outros irmãos. Nós somos servos do Senhor. O que seria o correto, né? Dependência do Senhor e esperar a direção do Espírito Santo, como aconteceu com eles. Eles estavam servindo ao Senhor lá, no versículo 2, e o Espírito Santo direcionou eles a essa obra. Hoje o Espírito Santo ainda usa, irmãos? Usa. O Senhor ainda usa, irmãos, para viajar, para visitar, na própria assembleias locais. Mas, então, quem está na obra, ele está sempre em mente, é um servo do Senhor. Né? Porque muitas vezes, lógico, se os irmãos estiverem de acordo, como esses aqui estavam, é melhor. Os irmãos estão de acordo. Mas muitas vezes algum irmão quer ir para algum lugar e os outros irmãos podem não entender. Pode deixar que não. Como o caso lá de Filipe, que pregou em Samaria, muitos convertidos, né? E aí o Senhor deu instrução para ele ir para o deserto. Então ali, se nós olharmos, a obra estava muito grande naquela cidade. E ele abandona a obra. Não é que ele abandonou a obra. Ele pegou e foi seguir a direção do Senhor. Então o Espírito Santo ele vai direcionar, o Senhor vai guiar esses irmãos, como está guiando aqui, Paulo e Barnabé. E no versículo 5 nós lemos, eles foram à sinagoga dos judeus, que tinham também João como governador. Então eles vão à sinagoga ainda, Paulo, com certeza direcionado pelo Espírito Santo, vai à sinagoga. Interessante que o Espírito Santo ele não falou, ele não mencionou João ali no início. E nós vamos descobrir depois que esse João aqui é Marcos, é sobrinho de Barnabé. Talvez esse João foi junto por causa do tio. Não sabemos. Mas porque depois ele vai abandonar. No versículo 13. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge, da Panfilha. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Não sabemos o que aconteceu. Mas a princípio, a chamada foi para Barnabé e Paulo.
Versículo 6. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus. Então a gente vê agora aqui um extremo, né? Que alguém que foi criado dentro do... ouvindo a palavra de Deus, né? Esse Bar Jesus aqui, ele era um judeu, criado dentro do contexto que era o povo de Deus, ao ponto que ele chegou agora, um falso profeta, que estava usando, né, astúcia, usando de... para enganar esse procônsul aqui, o Sérgio Paulo, o 7, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Então esse falso profeta estava usando, talvez o conhecimento dele, fala que ele era um mágico, para enganar. O versículo 7, a segunda parte, ó. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. O Senhor Jesus está abrindo uma porta aqui. O procônsul Sérgio Paulo, esse varão prudente que estava sendo enganado pelo falso profeta judeu, Bar Jesus, se interessa para ouvir a palavra de Deus. A gente vê que quando a obra está sendo direcionada, né, pelo Espírito Santo, como é o nosso caso aqui, o Senhor vai abrir a porta. E quando Paulo foi chamado, o Senhor falou para ele que ele ia anunciar aos gentios, aos reis. Então Paulo ele estava capacitado para anunciar agora para esse procônsul. É alguém que ele tinha um cargo, né? Esse Sérgio Paulo, ele tinha um cargo, mas era um varão prudente, e o Senhor desperta então nele o interesse de ouvir a palavra de Deus. A gente pode pensar que, como ele ouvia esse Bar Jesus, ele já tinha uma tendência a saber sobre as coisas espirituais, né? Ele já estava despertado e tinha vontade de saber sobre as coisas espirituais. Mas estava nas mãos de um falso profeta, e agora o Senhor vai prover agora ele ouvir a verdade, né? Através de Saulo e Barnabé. Versículo 8. Mas resistia Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Então a gente pode pensar que os judeus não receberam Jesus como Messias, não receberam ele como Salvador depois do sacrifício, e agora esse falso profeta, né, não era nem através da religião judaica, através de outros meios. Ele está também sendo de tropeço para esse gentil aqui, que é o procônsul. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, procurando apartar da fé o procônsul. E vê um judeu apóstata, né? Abandonou o judaísmo, não se converteu ao Senhor, não, abandonou o judaísmo, que era onde ele deveria estar, né? Está fazendo agora o papel do inimigo, posta nas mãos, sendo usado pelo inimigo, né? Um vaso que era para ser um vaso de honra, tinha tudo para ser um vaso de honra, teve todas as oportunidades, está sendo agora aqui usado pelo inimigo, sendo de tropeço ainda para os que querem ouvir ainda o Evangelho. Aqui nessa passagem desse versículo 8 a gente vê a tentativa de introdução numa melhor esperança desse evangelho que é pregado por Barnabé e Saulo, o inimigo tentando atrapalhar. A gente pode lembrar também da passagem que aconteceu com Moisés lá perante o faraó, quando Moisés foi à frente do faraó com seu cajado, transformou em serpente, o faraó apresentou os encantadores também para tentar afastar a verdade, né, que vinha através de Moisés. Claro, não sabemos da história já que não resolveu nem nada. Os encantadores foram... As serpentes que os encantadores transformaram cajados em serpente também foram tragadas pela serpente do cajado de Moisés, né, que se transformou. Aqui também nós podemos ver essa figura, né? Mais uma vez o inimigo tenta atrapalhar a obra da verdade. Vem Paulo e Barnabé pregando a Cristo e o inimigo colocando mais um encantador, falando sobre outras coisas, quiçá não sabemos, né? O que será que ele estava fazendo, como que ele encantava, ou o que ele fazia. Essa tentativa do inimigo de como ele usa. Hoje nós vemos na cristandade também
muitos encantadores por aí, falando em curas, falando em milagres e tudo mais, em mudanças de vida e tudo mais. A gente vê que desde o início lá com Moisés, aqui com esse procônsul, Sérgio Paulo, e assim hoje faz com a cristandade, o inimigo usa da mesma estratégia, encantadores, através de mentiras, ilusões, para afastar o povo do Senhor, né, os escolhidos, protelar, na verdade, né, protelar com que conheçam a verdade. O que mais à frente a gente vai ler, não acontece, né, aqueles que já estão predestinados à salvação, esses virão a crer, serão acrescentados pelo próprio Senhor a sua igreja, o seu corpo. Mas aqui é mais uma vez a mesma estratégia que o inimigo vem usando desde o início, vem usando até os dias de hoje, para tentar afastar o povo do Senhor da verdade. Então esse versículo, quando o irmão citou, e os gentios ouvindo isso alegravam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Conectando com o nosso início aqui do capítulo, o Espírito Santo encaminhou eles lá para esse homem aqui. Então a gente pode já ter certeza que ele era um homem que estava ordenado para ouvir. Esse procônsul, Sérgio Paulo. Interessante que a palavra diz aqui, qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. E se chamando a si, Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Quando, por graça e misericórdia, alguém recebe a nova vida, se não for agora Deus, não for o Evangelho, se não for o alimento vindo do próprio de Deus, não satisfaz. Apesar do Bar Jesus estar lá com ele, ele não estava satisfeito. Apesar de ele estar enganado lá com esse falso profeta aqui, encantamentos, isso não satisfez a sede desse homem aqui. A única coisa que pode matar a sede dele, agora que ele já tem uma nova vida, é o Senhor Jesus. É o beber água na fonte. Então, porque ele manda chamar Barnabé e Saulo. Ele já tinha lá alguém espiritual lá do lado dele, né? Mas não era o suficiente. Faltava alguma coisa para ele. Então a gente vê a graça e misericórdia de Deus, né? O Espírito Santo agindo numa pessoa, como nós lemos lá no 48, que estava ordenada já para a vida eterna. Deus vai lá e vai criar uma circunstância agora para ele ouvir o Evangelho. Interessante que mesmo o inimigo, como lá, e no caso de Moisés, como aqui, né, o inimigo ele se levanta contra. Acho que é Isaías que fala, falando eu, quando Deus fala, quem pode resistir quando Deus faz? O versículo fala alguma coisa assim, né, falando eu, quem poderia resistir? Então Deus vai salvar, Deus quer salvar. Tem um versículo que fala que Deus quer que todo homem se salve e venha conhecimento da verdade. Nem homens, que nem Paulo fala, nem anjos, nem o homem, nem a potestade, nada pode nos separar desse amor. Romanos 8:35. Quem nos separar do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós estamos vendo o inimigo se levantar aqui contra a obra do Espírito Santo, essa obra que o Espírito Santo está fazendo, e sempre vai ter oposição. Como houve lá no Egito, Deus ia tirar o povo, o inimigo tentou resistir, mas é só tentativa, porque todas as circunstâncias estavam contra aquele povo do Egito. Eles não tinham exército, eles não tinham como ir embora, tinha o Mar Vermelho na frente. O faraó não queria largar eles, porque usava eles como escravo, mas Deus em mão forte foi lá e libertou o povo. Versículo 9. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo,
cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça. Não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava quem o guiasse pela mão. Então, interessante, né? Aquele que foi cegado por 3 dias pelo Senhor, agora está usando, com a autoridade do Senhor, agora está proferindo juízo agora para esse homem aqui, esse falso profeta, ficará cego, sem ver o sol por algum tempo. Então a gente vê, né, a mão de Deus, através desses irmãos, salvando Sérgio Paulo aqui em graça e misericórdia, e quando Deus age, não tem quem resista a Deus. Nem o homem, nem o inimigo. Ele pode, no máximo, assustar, né? Tem a palavra nos diz que ele ruge como um leão. A gente pode descansar naquele versículo que fala, né, que todas as coisas cooperam para o bem dos que são dos escolhidos. E a gente vê aqui o interessante também, né, quando o Senhor está agindo, o inimigo se levanta junto. O interessante é o versículo 12. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado na doutrina do Senhor. Ele não creu por causa do sinal notório ali que tem do lado dele vamos dizer assim, né, um guia espiritual, que era que esse homem fazia. E aí vem outra pessoa e deixa ele cego. Alguém que se dizia que era alguma coisa. É um sinal. Mas interessante que os sinais é o jeito de Deus tratar com o judeu. O judeu, sim, atenta para os sinais. E ele creu na doutrina do Senhor. Creu maravilhado da doutrina do Senhor. Ouviu o Evangelho. Procurou apartar a fé do procônsul. Então eles pregaram o Evangelho para esse homem. Ele estava crendo e esse Bar Jesus interviu. Fez uma tentativa. Mas creu. Misericórdia, graça de Deus. Maravilhado com essa doutrina. Salvação. Esse Bar Jesus poderia prometer só coisas temporais para ele. Então, e agora vem crer e a vida eterna. Tirou os olhos dele das coisas terrenas e apontou para Cristo agora. Essa pregação que Paulo e Barnabé fizeram, que é muito melhor. As coisas que são de cima, o Senhor fala, nos exorta que são muito melhores. E esse homem agora é maravilhado com a doutrina do Senhor. Interessante que esse versículo também 12 nos faz referência, né, que a doutrina agora para a igreja está vindo por quem? Está vindo por esse homem, Paulo. Nós não chegamos a comentar no versículo 9. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo. Essa mudança de nome aqui de Paulo está conectada com Saulo, era um nome judeu. E Paulo é um nome gentil. E Paulo significa pequeno. Pequeno, né, mas cheio do Espírito Santo. Fixando os olhos, ele disse. E a partir daqui, então, a Escritura começa a chamar Paulo. E outro ponto interessante, que no versículo 2, a Escritura coloca: apartai-me a Barnabé e a Saulo. Barnabé vem primeiro. Mas agora, a gente pode ver isso no 13 ali, ó. Partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele. Então a Escritura nos direciona, né, a nova ordem de coisas agora. Paulo sendo citado primeiro, não que ele era mais importante, não, mas que ele estava assumindo o papel dele como vaso escolhido por Deus, como nós estudamos no capítulo da conversão de Paulo. E a Escritura também associando ao nome de Paulo e Barnabé, né, a doutrina do Senhor, que foi o que esse procônsul ficou maravilhado depois que ele ouviu, né, essa doutrina. Um outro ponto também nessa parte de transição, a gente agora vai estar entrando em Paulo, né? O sinal que aconteceu aqui, na verdade, o irmão bem citou que o procônsul não ficou maravilhado pelos sinais, mas sim pela doutrina do Senhor, pelo que eles falaram, não porque eles fizeram, foi bem claro. Para que fique bem claro também da transição desses sinais que vinham acontecendo, que aconteceu com esse homem aqui, de ficar cego, aconteceu com Herodes, de expirar comido por bichos, também aconteceu
com Ananias e Safira no início lá. São coisas de transição, ainda era juízo do Senhor acerca daqueles que não criam e que estavam, de certa forma, pecando contra o corpo do Senhor naquele início, que essas coisas não acontecem mais. Esse poder, vamos dizer assim, não seria um poder, mas o que Paulo profere acerca desse homem de ficar cego, né, era uma coisa que somente os apóstolos tinham essa autoridade. Hoje não existe mais isso. Acho que é em Tiago que fala que o homem não tem domínio contra a língua, que a mesma boca que abençoa o Senhor e Deus, uma coisa assim, ela também amaldiçoa o homem, né? Mas a mesma carta instrui que não devemos ser assim, não devemos amaldiçoar, né? Aqui a gente sabe que é o governo do próprio Senhor acerca da nova dispensação. Então essa transição, até se efetivar essa transição, ainda acontecem essas coisas, sinais físicos, vamos dizer assim. Depois, com o entendimento que temos hoje, né, sabemos que por graça todas as coisas acontecem, e essas coisas eram provisões do Senhor para o testemunho da igreja naqueles dias, como no início do livro nós vimos, no capítulo 2 ali, que naqueles dias aconteceriam essas coisas. Pensando aí na doutrina do Senhor, então existe uma doutrina para a igreja. A gente pode ver lá em Atos 2,42, né? Perseveraram na doutrina dos apóstolos. Então, o Senhor revelou a sua doutrina. Para quem? O apóstolo Paulo. Essa doutrina. O Evangelho da Graça, Paulo vai trazer luz sobre isso. A forma de reunir, Paulo traz instruções na carta de Corinto sobre como que ia ser agora as reuniões, o uso dos dons para edificação, ele traz luz. A ceia para a igreja. Então, existe a doutrina do Senhor, que é a doutrina que o apóstolo Paulo trouxe, que o Senhor usou esse irmão para trazer. O arrebatamento da igreja, que nós somos um só corpo com o Senhor. Então, tem vários assuntos que Paulo falou. A ressurreição, os que dormiram vão ser ressuscitados, um corpo glorificado, e os que estão vivos vão ser transformados. Então existe a doutrina do Senhor. E é muito precioso hoje, por ser a dispensação que a gente vive, nós buscarmos qual é essa doutrina. Onde que está essa doutrina? Nos aprofundarmos cada vez mais nessa doutrina. Porque o próprio apóstolo Paulo escreve lá em 2 Timóteo, né, que a gente deve pregar essa doutrina para não ser levado por todo vento de doutrina, porque vai vir ventos de doutrina. Então é interessante que faz menção dessa doutrina, e não é doutrina de homens, não é regras humanas, né, é doutrinas do Senhor. Em Corinto fala mandamento do Senhor. Não existem regras nessa expressão, não existe, mas existem mandamentos do Senhor para essa dispensação. 14:37. 1 Coríntios 14:37. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Então, apesar de nós termos liberdade hoje para adorar, existe a doutrina revelada pelo Senhor, os mandamentos do Senhor para essa dispensação. Aqui no caso, Paulo está falando da ordem do culto, como deve ser o proceder na hora que nós estamos reunidos. Então existe mandamentos do Senhor. Então, apesar da liberdade que nós temos, existem princípios. Nós vamos aprendendo conforme nós vamos estudando, né, a doutrina que Paulo traz. No nosso capítulo cita como a doutrina do Senhor.